Presidente, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, companheiro Renato Rovai. Ainda bem que vocês abriram para eu entrar, porque eu estava ouvindo vocês dois falarem, eu falei, vamos fazer o programa sozinhos os dois, não é possível. Cara, a gente está esperando retomar o microfone, Lula. Eu estava vendo, a gente não estava esperando. E o Luca, como é que está? Como é que está o Luca? Vamos começar falando do Luca. Vamos lá, o Luca está brincando no playground, está terminando o tratamento dele, Lula. Agora, em junho, nós estamos muito felizes e faz um exame final só para confirmar o que a gente já teve de boa notícia há um ano e meio atrás, né? Que ele está livre da doença e a gente tem certeza que vai dar tudo certo e aí a vida vai seguir com a gente sorrindo mais. Eu sei que você não quer falar do seu filho todo dia, mas todo programa você tem que falar do Luca, porque falar do Luca é falar do futuro. Falar da recuperação do Luca é falar da coisa boa, é falar da esperança, é falar de que as pessoas têm que acreditar sempre, porque eu sei que você e a Adri acreditaram muito, lutaram muito para viver a alegria que vocês estão vivendo agora. E junto à alegria... Eu vim pensando nisso hoje, a gente então está em sintonia. Eu vim com uma camisa que eu comprei em Barcelona, que tem o sol aqui, a esperança. É do Manu Chao, no barzinho do Manu Chao. O Manu Chao tem um bar lá, ele é um libertário. Eu falei, eu vou com essa camisa aqui, que significa esperança, para entrevistar o Lula. E agora eu fiquei triste porque eu ouvi você dizer que morreu o nosso querido Nelson Sargento. Nelson Sargento, símbolo da Portela. Eu quero aqui até aproveitar o teu programa, Rovai, para mandar a todos os familiares meus pêsames, a todo o pessoal da Portela, a todos os sambistas do Brasil, porque o Nelson Sargento era um símbolo, era uma figura extraordinária como ser humano, como cantor, como sambista. É uma figura fantástica. Eu tive o prazer de conviver algumas vezes com o Nelson Sargento, então eu quero, sabe, que todo sambista do Brasil sintam, sabe, a pena e os pêsames que eu quero dar para todo mundo. Nelson Sargento nesse país. Nelson Sargento presente, né, Lula? E é impressionante. Ele tinha, aquilo que eu falei, ele tinha 96 anos, mas ele morreu por causa de Covid, não ele estaria aqui entre nós, né? É uma tristeza imensa. A primeira pergunta é da Adri, eu acho que ela vai perguntar alguma coisa nesse sentido para o senhor. Exato, vou falar da CPI, né, porque está aqui, está ocorrendo, inclusive, nesse momento. Eu queria perguntar se o senhor está acompanhando esses depoimentos da CPI, o que tem achado e até onde o senhor acha que pode ir essa CPI, até onde ela pode chegar para, enfim, atingir o governo Bolsonaro. Olha, as pessoas mais experientes politicamente costumam dizer que uma CPI você sabe como ela começa, mas você não sabe como ela termina. Você sabe como é que pode ser o primeiro discurso do relator, mas você não sabe nunca como será o relatório final. Veja, a CPI ela tem uma coisa nobre que é descobrir os desgovernos que aconteceu no Brasil no tratamento da questão da Covid, a irresponsabilidade, a falta de organicidade do governo, a falta de liderança do governo, a falta de respeito do governo, a negação do governo de comprar as vacinas no momento certo, porque eu acho, Dri, que boa parte dessas pessoas que morreram, a gente tem que debitar nas costas do presidente Bolsonaro e das pessoas que, subordinado a ele, seguiram a orientação dele, ao invés de seguir a orientação da ciência, ao invés de seguir a orientação daquelas pessoas que estudaram, que entendem e que já tinham muito mais conhecimento dos efeitos do Covid-19. Então, eu penso que o presidente ele não vai escapar da culpabilidade. Pode não ser agora, pode ser amanhã, mas é importante que o Bolsonaro carregue nas costas a responsabilidade de ser responsável por uma parte muito grande das pessoas que morreram. Não é que ele as matou, ele deixou de salvá-las porque foi irresponsável, porque agiu de forma infantil, sem nenhuma respeitabilidade, não criou comitê de crise, não criou comitê científico, não escolheu os ministros certos na hora que tinha que escolher, e, por último, escolheu um general que entendia de tudo, mas não entendia de nada ao mesmo tempo.
ou seja, um general que era responsável pela logística, não sei aonde, porque, na verdade, o que eles precisavam era o seguinte: a logística da vacina a gente já tinha, porque o SUS tem expertise. É importante lembrar que quando veio a HN1, a gripe HN1, nós vacinamos 83 milhões de pessoas em pouco mais de 3 meses. Então, nós temos expertise, nós temos experiência, nós temos logística. O que nós não tivemos foi governo. O que nós não tivemos foi ministro da Saúde que orientasse corretamente como é que as coisas deveriam funcionar e não compraram sequer as vacinas. Então, eu acho que a CPI, eu acho que os deputados e senadores que estão tentando saber da verdade enfrentam os bolsonaristas que querem, a qualquer modo, encontrar outros culpados, sabe, que não o governo Bolsonaro, que não os ministros da Saúde do Bolsonaro. Eu estou otimista com relação à CPI. Eu acho que ela vai mostrar dados muito importantes para a sociedade brasileira, se não servir para outra coisa, mas vai servir para fazer parte da história do Brasil, que em um momento, sabe, da sua história teve um presidente irresponsável como o Bolsonaro. Eu não sei quando é que ela vai terminar, não sei se vai ouvir todo mundo. Ontem parece que foi aprovado ouvir 10 governadores, porque o Bolsonaro fica tentando colocar a culpa em cima dos governadores. Os governadores já tinham em outra CPI uma decisão da Suprema Corte de que os governadores não têm que ir numa CPI onde é investigado o governo federal. Então eu não sei o que vai dar. O que eu sei é que é preciso ir fundo na CPI, porque a sociedade brasileira que chora mais de 450 mil mortos, que chora profundamente, e que não vê um gesto do presidente da República de solidariedade. Eu fiquei pasmo, sabe, quando o presidente resolve fazer uma caminhada, uma passeata, uma carreada de motocicleta, sabe, lá no Rio de Janeiro, e ele não teve uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de, sabe, de alento às milhares de vítimas do Covid nesse país. Ele não teve uma palavra de alento às pessoas, familiares das pessoas que foram vítimas da violência brutal da polícia em Jacarezinho. Então, é um presidente que não conhece a palavra humanismo. Então, eu estou otimista com a CPI, eu espero que ela chegue à conclusão. Eu, sinceramente, não sou daqueles que trabalham com pressa, porque a CPI, ela, em cada sessão que ela vai ouvir uma pessoa, muitas vezes ela descobre a necessidade de ouvir outras pessoas. Eu acho que é necessário trazer o Pazuello de volta. Ele é um general, ele não pode ter medo de pedir proteção. Onde já se viu um general ter medo de ir numa CPI e pedir proteção à Suprema Corte para não falar? Se ele está consciente de que ele fez tudo certo, ele que vá de peito aberto. Hoje eu fiquei sabendo na empresa que ele queria até de fada para impor respeito. Olha, como é que a pessoa pode tentar utilizar o Exército Brasileiro para acobertar a sua incompetência, a sua desonestidade de procedimento nos atos de combater o Covid-19? Então, eu, sinceramente, eu estou otimista. Estou vibrando com o depoimento da CPI. Tem muita gente mentindo, sabe? Aquela secretária da Saúde mentiu descaradamente, o Pazuello mentiu descaradamente, o outro cara que era da comunicação mentiu descaradamente. Eu acho que essa gente tem que ser chamada de volta, tem que fazer a cariação, até que essas pessoas tenham coragem de olhar na cara da Câmara, na cara do povo, e falar a verdade para o povo brasileiro, porque eu acho que em algum momento essa gente vai ter que ser punida. Porque não é brincadeira você carregar a quantidade de mortes que essa gente está carregando nas costas, às vezes por irresponsabilidade de uma coisa que a gente poderia ter se precavido. Porque o Covid deu tempo para a gente se precaver. Desde que aconteceu o primeiro na China até a primeira morte aqui no Brasil, o Brasil teve tempo de se preparar, teve tempo de assumir um protocolo a que todos os estados, todos os municípios pudessem cumprir um protocolo oficial, sabe, de um governo que tivesse responsabilidade. Então, eu estou torcendo pela CPI, assisto, na medida do possível, assisto, sabe, a CPI, e estou torcendo para que as coisas se encaminhem a ponto do povo brasileiro saber a verdade absoluta da irresponsabilidade do governo Bolsonaro.
Presidente, a gente abriu aqui para os internautas, os leitores mandarem perguntas, e uma pergunta muito recorrente foi em relação à privatização da Petrobras, que foi aprovada no processo de aprovação, houve aprovação no processo de privatização pelo Congresso e que aí já está aberto para poder transcorrer, né? Um risco de acontecer a privatização nesse governo. Então, todo mundo quer saber, primeiro, se acontecer, se o senhor vai reestatizar, como também em relação a outras estatais. E uma outra pergunta que veio é porque no programa na entrevista que o senhor deu para o Reinaldo Azevedo, o senhor falou de abrir o capital da CEF de Furnas, e no movimento sindical teve muito ruído. Eu queria também que o senhor pudesse falar sobre isso. Não, no programa do Reinaldo a gente não discutiu sobre Furnas, a gente discutiu sobre a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica, sobre a Caixa Econômica Federal. Mas eu acho uma meia, eu diria, eu não vou dizer bobagem, porque as pessoas, quando acreditam em umas coisas, pode estar errado, mas nunca é bobagem, a pessoa acredita, vale. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito muito em empresa pública. Eu gosto mais da palavra empresa pública do que empresa estatal. Porque uma empresa sendo pública e a sociedade tendo participação majoritária nessa empresa, através de conselhos e através das ações, a sociedade tem mais poder de controlar essa empresa do que se ela for estatal e você tiver um governo de direita. Você pode ter um governo de direita e a comunidade ela pode ter maioria no gerenciamento de uma empresa pública. E ela pode ser, sabe, com o governo de direita, ela pode ser estatizada e o governo faz tudo e vai fazer o que ele bem entender. Então, eu gosto muito do nome de empresa pública. Você olha que eu costumo falar pouco em empresa estatal, eu gosto de falar em empresa pública. Eu gosto de tratar a Petrobras como uma empresa pública, o Banco do Brasil como uma empresa pública, a Caixa Econômica como uma empresa pública, porque o que eu penso de empresa pública é o controle da sociedade nessa empresa, não é o controle do governo, não é o controle do presidente da República. É que essa empresa tem que ser pública porque tem ações na sociedade, e essa empresa tem que ser pública porque a sociedade monta a maioria do conselho e a sociedade tem gente em todas as partes da direção dessa empresa. Assim é que eu acho que deve ser as empresas públicas sob o controle da sociedade e não sob o controle da burocracia estatal de um presidente da República que pode ser um fascista como o Bolsonaro. Sabe? Então, veja, quando cheguei na presidência, uma das coisas que eu fiz foi aumentar a compra das ações da Petrobras para que o governo tivesse mais força na Petrobras, para que o governo tivesse mais representatividade da Petrobras. Então, o que eu quero discutir é exatamente isso. Você veja a pergunta que você me fez, Rovaz. Imagina se eu chego para você aqui e digo o seguinte, olha, gente, eu vou reestatizar todas as empresas que foram privatizadas. Primeiro, eu preciso saber quanto custa isso. Depois, eu tenho que saber se nós temos dinheiro para fazer isso ou nós temos que cuidar da fome do povo, do emprego, da criança, da educação. Eu não posso assumir uma responsabilidade dessa. O que eu posso dizer para as pessoas é que, na minha cabeça, o Estado sem empresas públicas fortes para que o Estado tenha poder de incidir na economia, no investimento em ciência, no investimento na questão tecnológica, no investimento da indução do desenvolvimento desse país, o Estado vale muito pouco. É por isso que as pessoas têm que saber, sabe, que nós queremos empresas públicas muito fortes. Queremos uma Petrobras, uma empresa pública muito forte, porque nós precisamos fazer do pré-sal um passaporte do futuro do povo brasileiro. O Brasil não precisa pagar o preço da gasolina que se paga em Nova York. O Brasil não tem que ter preço internacional, porque o Brasil é autossuficiente. O Brasil era exportador de gasolina e agora está importando gasolina dos Estados Unidos. Ou seja, isso é um absurdo dos absurdos. Então é o seguinte, o que o povo brasileiro vai saber de mim é o seguinte, é que essas empresas que eles estão tentando entregar agora, eu até outro dia, numa entrevista, exagerei um pouco, eu falei, quem estiver comprando, saiba que vai ter um pouco de confusão quando eu chegar à presidência da República, porque nós vamos encontrar um jeito do governo ter força nessas empresas. O governo não pode abdicar de ter uma incidência forte,
sabe, no destino da economia desse país. Porque aqueles que defendem o Estado fraco, sabe, quando quebra um banco, quando quebrou o Lehman Brothers na crise de 88, quem salvou o banco foi, na verdade, foi o Estado. Aqui, quando quebrou o sistema financeiro, o Fernando Henrique Cardoso criou o PROE. Vocês estão lembrados que foi a criação do PROE que criou um fundo para salvar os bancos. Então, nós temos que ter consciência de que o Estado tem que ter empresas públicas. E eu trabalho com isso, sabe? Vou criar empresas. Eu sonhava com a Eletrobras com o mesmo peso da Petrobras na economia. Porque é através de uma empresa pública que você pode regular preço, que você pode baratear quando for necessário, que você pode fazer programas como nós fizemos do Luz para Todos. O Luz para Todos foi um projeto, eu não me lembro o total agora, mas que custou investimento de 20 bilhões do governo federal. 20 bilhões. Nenhuma empresa privada faria um investimento de 20 bilhões para levar energia elétrica para o povo que não tem luz no interior desse país. Nós fizemos. Arcamos com a responsabilidade e nós fizemos, porque quem tem a obrigação de melhorar a qualidade de vida das pessoas é o Estado. Por isso que eu acho que o Congresso Nacional, tanto agora o Senado, a Eletrobras foi aprovado na Câmara, mas não foi aprovado no Senado. É preciso que a sociedade aprenda a se manifestar, a ir conversar com os senadores. As pessoas sabem onde os senadores moram. Vá procurar o senador na sua casa, vá procurar o senador onde eles frequentam, para poder convencê-lo de que não é possível privatizar a Eletrobras, não é possível privatizar a Petrobras, não é possível privatizar bancos importantes para o desenvolvimento da economia brasileira. É assim que eu penso. Foi assim que eu agi quando eu era presidente. Você está lembrado que eu comprei a Caixa Econômica de São Paulo quando eu era presidente da República, para não deixar ela cair na mão de empresa privada. Nossa, a Caixa é nosso banco, né, Lula? Isso. É. Dri, a gente tem uma pergunta da Sinara Menezes. Antes, eu queria pedir para as pessoas darem curtidas aqui. Podem se tornar membros, é dia de se tornar membro, de celebrar a esperança, como disse o Lula no começo do programa, e divulguem também aí, tem gente vendo TV Senado ainda, vem para cá, sai da TV Senado agora, depois volta, depois pode voltar à vontade. E agradecer ao Rony Teres, que está retransmitindo a entrevista, grande Rony Teres. Dri, pergunta Vamos lá. Bom dia, Dri, bom dia, Rovai, bom dia, presidente Lula. Bom, a pergunta que eu quero fazer para o presidente Lula é a seguinte. Presidente, faz alguns dias o senhor se reencontrou com o presidente Fernando Henrique e vocês mostram uma reaproximação, né? Como foi exatamente a conversa entre vocês? Houve algum pedido de desculpas por parte do Fernando Henrique por ele não ter dito nenhuma palavra em sua defesa na época da Lava Jato, ou vocês deixaram tudo para trás em nome da defesa da democracia? Olha, primeiro, você não deixa tudo para trás. Segundo, você não vai procurar uma pessoa para conversar para alimentar as divergências que você tem. Quando eu me propus, e acho que foi essa mesma cabeça que permaneceu no presidente Fernando Henrique Cardoso, a gente aceitar um convite do ex-ministro Jobim, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso e foi ministro meu, de almoçar, era porque nós tínhamos interesses comuns em discutir. Primeiro, o restabelecimento da democracia no país. Eu digo sempre que era um prazer e era um luxo nesse país ter o PT e o PSDB discutindo e disputando a presidência da República. Era um partido que se dizia de social-democrata e um outro partido de esquerda. Então era muito gratificante para o povo. Eu perdi 2 vezes para o Fernando Henrique Cardoso, eu ganhei 2 vezes do PSDB, depois da Dilma ganhou mais 2 vezes. Era um momento civilizatório desse país. E eu dizia para o Fernando Henrique Cardoso, e na discussão a gente discutiu bastante, que é anormal uma democracia o Brasil ter um presidente tipo Bolsonaro.
porque ele é a negação da política, ele é a negação da democracia, ele é a demonstração do humanismo, sabe? Ele é tudo que a gente jamais esperava que fosse governar esse país. Então, a gente discutiu, por exemplo, a necessidade da nossa continuidade de luta pela vacina, porque a vacina é a única coisa que pode dar garantia para que o povo possa voltar a ter um pouco de tranquilidade. Segundo, a gente discutir a questão, sabe, do auxílio emergencial de R$ 600 para que as pessoas possam viver enquanto essa pandemia durar. Terceiro, a gente discutir política de crédito para financiar pequenas e médias empresas nesse país, sabe? E garantir que a democracia vote. A democracia ela pode votar ou através de uma decisão de uma CPI que diga que o presidente Bolsonaro tem que ser empichado, ela pode votar através das eleições de 2022. Eu não sei qual é o jeito que ela vai votar. A única coisa que eu tenho certeza é que não passará de 2022, porque não é o Lula, não é o Rovai, não é a Adri que vai derrotar o Bolsonaro. É o povo brasileiro que vai derrotar o Bolsonaro. É o povo brasileiro que vai dizer: nós não merecemos isso. Nós gostamos de paz, nós gostamos de esperança, nós gostamos de amor, nós gostamos de cultura, nós gostamos de gostar. Sabe? E é esse novo gesto do povo brasileiro, que não está baseado no ódio de 2014 e no ódio de 2018, que vai permitir o povo brasileiro voltar a ser feliz e voltar a sorrir. Eu quero te dizer que quando eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, eu jamais iria conversar com o Fernando Henrique Cardoso para ele não ter candidato. Ele é presidente de um partido político, ele já foi presidente de honra do PSDB, ele é um político nato, ou seja, acho que o partido dele tem o direito de ter candidato. Eu jamais iria pedir para ele não apoiar o partido do candidato dele, mas o que eu fui fazer, o gesto que ele, Fernando Henrique Cardoso e eu tentamos fazer para a sociedade brasileira foi o seguinte: a gente não precisa combinar sobre o programa de governo. O que a gente tem que combinar é que a gente tem que viver de forma civilizada, mesmo na diversidade. Sabe? É isso que a gente tentou mostrar para a sociedade. É possível ser democrático. É possível entrar numa mesa de um restaurante, ter um adversário político teu jantando e você ir lá cumprimentá-lo, ao invés de ir lá ofendê-lo. Isso é possível. O Brasil já fez isso. E o Brasil tem que voltar a fazer isso para o Brasil viver em paz. É tudo isso que nós queremos. Nós queremos um país que distribua livro e não armas. Que distribua discurso humanista e não discurso do ódio. Sabe? Que fale em amor e não em guerra. Sabe? É esse tipo de país que nós queremos provar que é possível reconstruir. E eu acho que nós vamos reconstruir porque isso é o povo brasileiro. O povo brasileiro não é um povo do ódio. Quem tem ódio, na verdade, é uma parte dos milicianos que foram, sabe, um pouco, né, fomentado pelo ódio que a imprensa divulgou contra o PT e contra o Lula. Sabe, um ódio que não foi pouca coisa contra o PT e contra o Lula. A imprensa tem culpa nisso, da negação da política, a imprensa tem culpa nisso. Tem culpa aqui, tem culpa na Argentina contra a Cristina, tem culpa nos Estados Unidos contra o Obama. Ou seja, quando a imprensa tenta fomentar uma saída fora da política, destilando ódio na sociedade, o resultado é isso. O resultado é Hitler, o resultado é Mussolini, o resultado é Bolsonaro. É isso. E é isso que nós não queremos mais e nós não merecemos isso. Está no mudo, Rovai. Vou deixar essa pergunta mais para frente, mas já que o senhor tocou nesse assunto, tem uma pergunta do Marco Aurélio Carvalho, que eu acho muito importante e dá sequência a essa conversa, que é do Grupo Prerrogativas. Acho que o senhor conhece, né, que junto com a BJD e outros grupos de direito fizeram um debate bastante firme, né, e importante na defesa dos seus direitos e contra o lawfare. Essa pergunta vem a calhar. Dri. Queridos Rovai e Dri, quero agradecer pela oportunidade, que é um verdadeiro privilégio de estar aqui ao lado de vocês e ao lado do nosso querido e eterno presidente Lula. Queria fazer uma reflexão muito rápida para que o presidente possa responder. Infelizmente, o presidente foi vítima de uma grande perseguição, uma perseguição implacável
que não tem precedentes na história do nosso país, foi realmente o maior escândalo do nosso sistema de justiça, e uma perseguição orquestrada pelo juiz Sérgio Moro, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato com apoio decisivo e determinado de parte da imprensa brasileira. E aí vem a pergunta, eu queria saber como é que nós vamos enfrentar o desafio de regulamentar a mídia. Nós já tentamos, no passado recente, enfrentar esse debate, e a mídia confundiu a opinião pública, trazendo a ideia de que regulamentação poderia ser uma espécie de controle ou censura. Esse é um debate que eu acho que é bastante oportuno, e eu gostaria de ouvi-lo, presidente, a respeito desse desafio. Olha, esse é um debate que nós vamos levar muito tempo fazendo, e mesmo quando a gente fizer uma regulamentação moderna da imprensa, a gente vai ter gente não concordando com a regulamentação. Eu queria só lembrar algumas coisas no passado, ou seja, eu logo que entrei na presidência, eu tentei criar uma instituição que era um pedido do Sindicato dos Jornalistas e da Federação Nacional dos Jornalistas, que era criar uma espécie de OAB, era criar uma espécie de Conselho Federal, sabe, de jornalismo. Olha, eu nunca apanhei tanto na minha vida dos meios de comunicação, porque eu estava querendo criar uma entidade que fosse para os jornalistas o que a OAB é para os advogados. Sabe, o que o Conselho Nacional de Medicina é para os médicos. Ou seja, eu apanhei demais. E o que eu fiquei chateado é que, na época, alguns jornalistas que estavam no sindicato tiveram medo de enfrentar o debate com seus patrões e retrocederam. O Ricardo Couto era o companheiro da minha comunicação, o Ricardo Couto era um entusiasta da ideia, e nós tivemos que retirar o processo porque não tinha apoio nem de muita gente que trabalhava na imprensa cobrindo a presidência da República. Depois, passado um tempo, o companheiro Franklin Martins era o ministro da SECOM, e o Franklin Martins resolveu, sabe, que a gente deveria fazer uma Conferência Nacional de Comunicação para que a gente pudesse aprovar uma regulação. Eu não sei, Rovai, se você participou, mas nós fizemos um grande ato, foi ato municipal, ato estadual, chegamos no ato federal com mais de 3.000 pessoas, participou alguns canais de televisão, eu lembro que na época a Bandeirante participou, eu não sei se a Record participou, mas a Bandeirante eu sei que participou. A Bandeirantes e as Teles participaram, presidente. Participaram muitas rádios comunitárias. Sabe? Então, o que aconteceu? Sabe? Foi aprovado um modelo, sabe, de regulação, porque as pessoas não sabem que a nossa regulação vem de 1962. A gente não tinha nada, sabe? Não tinha nada digital, a gente não tinha... Sabe? Então, era preciso regulamentar. O que aconteceu? Quando eu ia deixar o governo, eu pensei, eu não posso dar entrada agora e deixar o governo. Nós vamos deixar para que o governo Dilma dê entrada. E o Paulo Bernardo ficou com a incumbência de cuidar, sabe, desse processo. Bem, eu não sei por que não mandou. Sabe, uns dizem que foi o Paulo Bernardo que não quis, o Paulo Bernardo diz que foi não sei quem que não quis, o dado concreto é que não mandou. Mas o que eu tenho dito agora, Marco Aurélio, para os meus companheiros, é que na hora que eu decidi se vou ser candidato, e no momento que eu decidi, qualquer brasileiro, qualquer dono de televisão, qualquer diretor de televisão, dono de rádio, tem que saber que nós vamos fazer uma nova conferência para discutir uma nova proposta de regulação dos meios de comunicação nesse país. E, por favor, não façam como o Bolsonaro. O Bolsonaro, tudo para ele é o comunismo. Vocês, do meio de comunicação, tudo é quebrar a liberdade de comunicação, acabar com a liberdade de comunicação, como se a liberdade de comunicação fosse a liberdade da visão do dono do meio de comunicação e não da sociedade. Então, esse vai ser um tema que nós vamos debater, porque é muito interessante para o Brasil ter um meio de comunicação mais liberto, mais livre, que a sociedade tenha a maior participação. Nós vamos fazer isso, e não diga que eu quero um modelo de imprensa como na Rússia de Stalin, não.
Eu quero um modelo de comunicação como a Inglaterra, eu quero um modelo de comunicação como a Alemanha, eu quero como a França, ou melhor ainda, se a gente tiver mais maturidade. Mas o que eu quero é que a sociedade tenha maior poder de influência, sabe, na notícia desse país. Porque não é possível você dar uma concessão para uma televisão, falar mal de você o tempo inteiro e ainda se diz que a única coisa que eles aceitam como controle é o controle remoto. Acabou essa história. Acabou essa história. Nós vamos tentar mostrar que é possível ter uma televisão livre sem que o único tutor seja o dono. Sabe? Então, que a sociedade tem que ter responsabilidade. Mas, de qualquer forma, não vai ser eu que vou fazer isso. Isso vai ser debatido, os donos de comunicação vão ser convidados, os donos de rádio vão ser convidados, todo mundo vai ser convidado, porque não é uma coisa para quem ganhar as eleições, é uma coisa para o Brasil. Ou seja, o Brasil do século XXI não pode continuar com os meios de comunicação regulados, do século XX. É isso. Está no mudo, Rovai. Eu queria voltar para a política dura. O senhor esteve em Brasília, foi a sua primeira ida para articulações mais diretas. Eu sei que o senhor deve usar o telefone, o WhatsApp, está conversando com muita gente, mas depois que o senhor teve os direitos políticos restabelecidos, essa ida a Brasília foi o primeiro momento. E lá o senhor teve com pessoas de vários espectros do campo político. O senhor recebeu o Freixo, o senhor recebeu o Contarato, recebeu o Everton do PDT, que é candidato lá do partido do Ciro no Maranhão. O senhor recebeu o Sarney, teve com o Eunício de Oliveira, que disputa no Ceará. Eu queria entender aí como é que foram essas conversas e quais os sinais que isso significa. Para onde a gente vai? Olha, o Sarney eu não recebi, eu fui na casa do Sarney. Perdão, foi a casa dele. Porque eu queria aprender como se chega a 90 anos. Eu estou com 75. E eu fiquei pasmo como o Sarney está bem. Fiquei boquiaberto de ver como o Fernando Henrique Cardoso está bem. Muito melhor do que na televisão. E eu, então, voltei para casa e falei para Jojo, olha, eu já sei como é que a gente vai viver pelo menos os 90 anos. Eu quero me garantir, sabe, como os dois ex-presidentes. Eles estão bem. Por que eu fui a Brasília conversar, Rovai? Veja, primeiro porque eu não sei se você lembra, Rovai, quando você era muito menino, e eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 1978, eu cheguei a cunhar uma frase que eu achava que era a frase do século, de tão inteligente. E depois que eu fiquei mais sabido, eu descobri que era uma burrice muito grande o que eu tinha falado. O que eu disse? Eu disse, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Bicho, era o máximo. Algum setor da imprensa me tratava como operário puro, o dirigente sindical puro. Ele não pensa no poder, ele só pensa no economicismo, sabe? Ele só quer 10% de aumento. E a minha cabeça era assim mesmo. Acontece que 3 meses depois, nós resolvemos apoiar o Fernando Henrique Cardoso para senador, porque ele disputava contra o Caldo Lemo pela Arena e o Fernando Henrique e o Montoro na sublegenda do PMDB. E nós achávamos que o Fernando Henrique Cardoso tinha chegado do exílio, era mais jovem, era mais moderno, e os sindicalistas todos, nós fomos atrás do Fernando Henrique Cardoso, conseguimos inclusive indicar o doutor Maurício, da São Bernardo do Campo, que faleceu 11 dias atrás, como suplente de senador. Mas isso foi uma coisa extremamente importante para nós. E depois eu descobri que não é possível você fazer política fora da política. Não é possível você sonhar em construir um mundo melhor fora da política. Quem fala isso está mentindo. Se você tiver um candidato, um amigo, Rovai, que diga para você, não, eu vou consertar esse país e não vou conversar com nenhum partido, não vou conversar com nenhum político, não vou conversar porque é todo mundo ladrão, esse cara não governa. Esse cara não governa. Sabe por quê? Porque o Congresso Nacional
por mais que você não goste do Congresso Nacional, o Congresso Nacional é a cara do povo brasileiro no dia da eleição. O cara pode até, no dia depois da eleição, estar xingando todo mundo, mas ele tem que saber que o Congresso Nacional que foi eleito é a cara do comportamento político dele, do comportamento psicológico, do comportamento da sua sabedoria, do seu comportamento das informações que ele tinha. Está lá, ele plantou. Se você planta abacate, não vai nascer uva. Se você planta tomate, não vai nascer jaca. Então, se o povo plantar uma jaca, é a cara do que vai acontecer. E você precisa conversar, porque é com essa gente que você conversa. Eu gostaria de conversar com os caras que perderam, que são melhor. Não, mas você não governa com quem perdeu, você governa com quem ganhou. Você tem que conversar com o cara que tem um mandato. E o cara que tem um mandato, ele pode te dizer o seguinte: olha, eu não gosto de você, que é presidente. Eu não votei em você. Eu votei em outro candidato. Por que eu tenho que votar nas coisas que você manda aqui? E vai dizer para você o que eu ganho. Qual é a proposta que você vai fazer? No que eu posso mudar o teu projeto? Daí a necessidade da sabedoria de você conversar. Você pode mandar um projeto para lá, você manda 100% das suas intenções, ela pode não ser aprovada a 100%, ela pode ser aprovada a 60%, ela pode ser aprovada a 70%, porque os outros também têm direito de dizer que você está errado. Então, eu fui conversar porque eu me dei bem com toda essa gente. Eu deixei a presidência da República, o Rovai. Eu tenho um orgulho muito grande disso. Na campanha de 2010, não teve um candidato no Brasil que fez algum panfleto contra mim. Nem o Serra, que era candidato a governador. Então, o Serra começou com uma fotografia minha do lado, dizendo que era meu amigo. É verdade. Você sabe por quê, Rovai? Porque eu sou um homem que eu aprendi muito cedo na vida o que é negociação, o que é enfrentamento. Então, veja, ninguém é obrigado a gostar de mim. Eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Mas se a gente não fizer um mínimo de esforço para conviver pacificamente, mesmo sem se gostar, não tem democracia. Então eu fui lá para as pessoas saber que eu estou vivo, porque muita gente achou que eu estava morta, o Lula acabou para a política, o Lula está enterrado, sabe? E eu dizia, primeiro vocês não conhecem o PT. Depois vocês não conhecem o movimento social desse país. Depois vocês não me conhecem. Sabe? Eu sou filho de uma mulher que, às vezes, de domingo de manhã, na Vila São José, em São Caetano, ela com 5 filhos do lado dela, porque 3 já tinham casado, não tinha um pouco de feijão para colocar no fogo, e eu não via a minha mãe ficar desesperada. Ela fala, amanhã tem. Amanhã tem. E todo mundo que achou que eu tinha acabado para a política, eu dizia, amanhã tem. Amanhã tem. Sabe? Então, eu fui conversar para dizer, eu estou aí, eu sei que nós temos que conversar, respeito as nossas divergências, sabe? Considero que vocês têm o direito de ter a divergência comigo, mas eu quero ter o direito de poder dialogar com vocês. Eu quero ser tratado como um ser humano. Eu não sou algoritmo e não sei trabalhar com fake news. Eu sou daqueles que gostam de conversar, Rovai, conversando no olho. Eu estou dando a entrevista para você aqui, via internet, mas eu gostaria mesmo de estar sentado perto de você e da Adri, olhando, sabe? Olhando um no olho do outro, conversando com sinceridade. Então eu fui conversar por isso. Ainda vou conversar com mais gente. Não estranhe, Rovai, que eu converso com todo mundo. Eu sou um homem que conversa com todo mundo. Eu sou capaz de conversar com um inimigo meu e sair de lá, sabe, com a mesma cabeça erguida que eu entrei. E eu estava pensando, era no Brasil. Que Brasil que a gente pode construir? O que a gente pode oferecer para o povo brasileiro? Porque, veja, o Brasil que eu deixei em 2010, sabe, todas as políticas de inclusão social que nós fizemos estão desaparecendo, Rovai. A Universidade Federal do Rio de Janeiro não tem dinheiro para pagar os funcionários. Sabe, os reitores estão todos se queixando que está quebrada a universidade.
Você já não tem mais a quantidade de aluno que a gente tinha, já não tem mais o ProUni, o FIES não tem quase mais crédito. Sabe? Então, que país que a gente quer? E eu, como quero um país em que as pessoas possam... O meu país é simples, Rovai. Meu país é tão simples que muita gente grafina não gosta porque é difícil construir coisas simples. Eu só quero um país assim, ó. Todo povo brasileiro tem direito de tomar café, almoçar e jantar. Ponto 1. Ponto 2. Todo brasileiro tem direito de ir para a escola pública de qualidade. Ponto 3. Todo brasileiro tem o direito de disputar uma vaga na Universidade Brasileira. Ponto 4. Todo brasileiro tem que ter direito à saúde, todo brasileiro tem que ter direito ao emprego, o salário mínimo tem que dar para as pessoas sobreviver decentemente. Todas as pessoas têm o direito de ter acesso à cultura, têm direito de ter acesso a viagens férias, a viajar de avião. Esse país é simples que eu quero fazer, e é possível fazer porque eu já provei uma vez, e é por isso que eu posso dizer para vocês dois, Dri e Rovai, pode ter certeza que o Luquinha vai viver num país muito mais decente do que esse que nós vivemos. Pode ficar certo disso. Eu tenho compromisso com o passado, com o presente e com o futuro desse país. Esse povo tem o direito de ser feliz. Esse povo tem que ter o direito de ter o mínimo necessário para viver com dignidade. Quando eu falo que eu quero ver o povo fazer um churrasquinho de domingo e comer uma picanha, uma costela, tomando uma cervejinha, é porque é o mínimo que a gente pode querer para o povo. Como é que pode um presidente da República exibir uma picanha que custa R$ 1.200 o quilo e o povo não está podendo comprar meio quilo de filé? Sabe? Então, esse presidente que vai ser presidente, sabe, não na China, mas na Cochichina. Sabe? Na Dinamarca, né? E deixa o povo brasileiro ter um presidente democrático, alguém que saiba, sabe, que o povo tem direito. É isso, é isso. Olha, Rovai, eu só te digo uma coisa, querido, olha, eu vou conversar com muito mais gente, você pode ficar surpreso, mas eu vou conversar com muito mais gente, porque o problema nosso agora, Rovai, é dizer o seguinte, não é só vou recuperar a democracia, porque a democracia por si só é uma palavra vazia. Que tipo de democracia? A democracia que eu quero não é o povo dizer que quer estudar. A democracia que eu quero é que o povo tem que ter escola. A democracia que eu quero não é dizer que o povo pode comer, tem direito, não, ele tem que comer mesmo de verdade. Ele tem direito à moradia, não, ele tem que ter casa de verdade. Ou seja, é transformar a nossa Constituição numa coisa real, porque tudo está previsto lá. Então é esse país simples que eu quero construir e eu preciso conversar com muita gente. Se prepare que um dia eu vou descer a Baixada Santista para conversar com você. Opa! Aí eu prevei, Lula. Aliás, hoje eu fui andar na praia, falei, em homenagem ao presidente Lula, deixa eu fazer uma caminhada, porque ele vai ter corrido 8 quilômetros, eu vou passar vergonha. Então eu fui dar uma caminhadinha na praia. O senhor andou os 8 quilômetros? Hoje, 9. Nossa. Muito bom. Tem um monte de superchat. Exatamente. Acho que é importante você colocar pessoas na conversa. O presidente Lula não vai conseguir responder tudo, mas pelo menos ele sabe que as pessoas estão querendo saber. E aí ele vai respondendo durante a sua trajetória aí, vai pensando e refletindo nisso. Olha só, tem aqui um superchat do Tadeu Porto, já agradecer, generoso superchat, ele que é do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, da Federação dos Petroleiros. Ele pergunta qual o grande segredo para mobilizar uma grande massa de trabalhadores, como o senhor liderou nas greves do ABC. Ele diz, a classe trabalhadora está sofrendo demais e precisamos dar as respostas. Essa daí, então, depois lê as outras. Ele precisa responder essa, porque essa é muito importante. Não, essa, Odria, é uma coisa importante que os dirigentes sindicais precisam compreender. Rovai, é uma contradição, é um paradoxo do sistema capitalista. Em época de crise, fica mais difícil você mobilizar os trabalhadores para lutar do que em época de bonança. Sabe, quando a economia está bem, quando o emprego está bem, é muito mais fácil você mobilizar os trabalhadores para as grandes lutas. Quando as coisas estão mal, fica mais difícil. Sabe?
Os anos 80 não começou nos anos 80. Os anos 80 começou em 77 com a campanha da reposição salarial, depois da greve por fábrica em 78, depois da greve de 79, a greve de 80. Nós agora vivemos, companheiros petroleiros, eu não sei quem é que está perguntando. É o Tadeu Porto, ele é do Sindicato do Norte Fluminense, uma grande figura, um jovem, uma liderança jovem. Então, você precisa conhecer. Então, veja, nessa época de crise, sabe, sobretudo com a Covid-19, em que os dirigentes sindicais não podem ser irresponsáveis, como é o presidente da República, que não pode fazer aglomeração de gente sem máscara, está mais difícil, sabe? Está mais difícil. Eu estou doido para ir para a rua, Rovai. Você não sabe a cócega que eu tenho na língua. Ontem eu fui numa fábrica aqui em Diadema, fui na Uniforja. Depois, ontem eu fui visitar o Padre Júlio, moradores de rua. Mas eu estou doido para ir para a rua, estou doido para viajar. Sabe? Eu quero fazer nem que não for para falar com ninguém, mas só para tocar nas pessoas assim, fora de casa. Sabe? Então eu queria te dizer o seguinte, companheiro, você pode ter certeza que eu vou estar junto com você nessas mobilizações. Elas vão acontecer. Agora mesmo, sábado, vai ter movimentação aqui em São Paulo, convocado pelo movimento sindical, pelos movimentos sociais, e eu acho que já vai ter bastante gente. Eu só não quero que as pessoas assumam de forma irresponsável, sabe, a aglomeração, porque nós não podemos ser transmissores do Covid. A gente pode até não pegar, mas a gente pode transmitir, e eu não gostaria que isso acontecesse com as pessoas. Mas não fique preocupado não, companheiro. O momento está difícil, mas fique certo que a gente vai juntar muita gente, porque nós precisamos derrubar o Bolsonaro, tirá-lo da presidência e precisamos melhorar a vida do povo brasileiro. Continua no chat, Dri, aí depois eu já vou até perguntar disso. Impeachment do Bolsonaro, mas fica para daqui a pouco. Continua no chat. Pois é, tem também o Marcos Caseiro, que nosso médico infectologista, que está toda sexta-feira aqui no programa, ele diz, querido presidente, estamos cansados não só pela irresponsabilidade na condução dessa epidemia, mas principalmente pela destruição que esse governo tem feito em todos os setores. Por onde começar? E aí, já juntando com a pergunta de outro internauta aqui também, Renato Ribeiro, que diz como se organizar para eleger uma bancada progressista em 2022. Olha, esse é um dilema, companheiro, um dilema sério que a esquerda vai ter que pensar. Você está lembrada que quando eu fui eleito em 2002, eu elegi uma bancada de 91 deputados. Em 513. Se a gente juntar todos os partidos de esquerda, nós não chegamos a 150 deputados em 513. Então fica muito difícil você governar se você não tem uma maioria, sabe, que te permita fazer as mudanças que a sociedade espera que seja feita nesse país. Neste ano, nós do PT estamos pensando que em muitos estados da federação, se a gente descobrir que o nosso candidato a governador não tem chance de ganhar as eleições, é melhor que esse companheiro faça uma aliança política e seja candidato ao Senado ou seja candidato a deputado federal. E isso deve valer para os outros partidos políticos, para que a gente possa chegar no Congresso Nacional com pelo menos uns 250 deputados e senadores com o mesmo viés ideológico, o mesmo viés econômico, o mesmo compromisso com o povo trabalhador desse país. Sabe, é necessário que a gente compreenda a importância da Câmara e a importância do Senado. É muito importante. Um governador de Estado, ele, quando vira governador, ele não é inimigo do presidente da República, porque ele precisa ter uma relação diplomática com o presidente da República. Ele precisa de recursos do governo federal. E o governo federal precisa de ter uma boa relação com os governadores. Menos o Bolsonaro não pensa assim. Tá? Agora, nesse mesmo estado em que o governador precisa ter uma boa relação com o governo federal, o senador não. O senador tem um mandato de 8 anos e ele vira Deus quando ele chega no Senado. Ele vira Deus, ele vira personalidade, ele se coloca muitas vezes para votar contra o governo. Então, veja, quando o pessoal votou contra a CPMF,
Nós ganhamos a votação e perdemos porque tivemos um voto a menos do que a gente necessitava. Ou seja, aquelas pessoas tiraram 40 bilhões por ano da saúde apenas para tentar me prejudicar. Então, eu estou trabalhando com essa ideia de que os partidos de esquerda possam ter mais compreensão de que nós precisamos eleger muito mais gente. E nós temos que dizer para o povo, se você quer votar num candidato para fazer as transformações que o Brasil precisa, você não pode dar de presente para ele uma maioria de deputados de direita. Sabe? Então, se você vota num presidente progressista, você tem que votar num conjunto muito grande de deputados progressistas. Sabe? E nem assim é fácil. Você está lembrado em 86, Rovai? Em 86, o PMDB elegeu 306 constituintes e me parece que 23 governadores de estado. E o Sarney só não elegeu o governador de Sergipe. E o Sarney não teve mole. Até o mandato dele, as pessoas queriam reduzir para 4 anos. Verdade. E conseguiram em 5. Mas é isso, gente. Isso é da democracia. O Brasil, para o companheiro que me fez a pergunta, nós vamos trabalhar... O Marcos Caseiro e o Adriano. Porque eu acho que os setores progressistas precisam voltar a governar para o Brasil, voltar a ser democrático, mas nós precisamos ter consciência que é preciso votar muito, muito. É votar mais em negro, é preciso votar mais em mulher, é preciso votar mais em gente que tenha compromisso com o povo trabalhador. Não é possível. A gente só tem 2 sem terra como deputado federal e tem uma bancada ruralista de quase 300 deputados. Não é possível. Então, é preciso um pouco mais de organização e nós estamos imbuídos do desejo de tentar convencer a sociedade dessa importância. Se vamos conseguir, vai depender de vocês. Ô Lula, vamos falar bem objetivamente aqui. Você é candidato a presidente da República a despeito de estão em 2021 ainda, né? Você já deu... Você podia falar assim... Pré-candidato. Mas deixa eu te falar uma coisa. Veja, eu só não posso falar que sou, porque eu sou um homem de partido político. Eu só não posso falar que sou, porque eu tenho que ter mais responsabilidade. Porque eu quero construir antes um grupo de companheiros, sabe, em volta de uma possível candidatura. E se chegar no momento as pessoas entenderem que eu possa ser a pessoa mais fácil de representar esse grupo e ganhar as eleições, eu não tenho dúvida de que eu vou ser candidato a presidente da República, tá? Mas antes de decidir que eu vou ser candidato a presidente da República, eu tenho que fazer essa construção. E antes de decidir, eu quero fazer um baita de um check-up, eu quero ver como é que está meu coração, quero ver como é que está o meu pulmão, quero ver como é que está minhas canelas, sabe? Esse negócio que eu brinco todo dia, que eu tenho 75 anos, energia de 30 e tesão de 20, pode crer que é verdade. E eu preciso provar isso fazendo um check-up. Eu não quero me tornar candidato, daqui a pouco eu estou entrevado numa cama, não quero. Eu não vou enganar o povo brasileiro. Eu sou uma pessoa, Rovai, veja qual é a minha responsabilidade. Todo e qualquer candidato pode fazer promessa. Eu vou fazer. Eu já fiz. Então, o que acontece, a diferença entre mim e outros candidatos é que, se eu votar, eu tenho que fazer muito mais do que eu fiz. Percebe? Eu tenho que fazer mais inclusão social, mais universidade, mais aluno na universidade, mais investimento em ciência e tecnologia, mais investimento em cultura, mais investimento em habitação, sabe? Mais investimento em reforma agrária. Eu vou ter que fazer muito mais coisa. Eu não posso repetir o que eu já fiz, eu tenho que fazer mais. Então, meu caro, eu sei qual é a responsabilidade. Eu tenho que estar com as pernas, porque eu não quero ser um presidente para ficar com a bunda lá em Brasília. Eu não quero ser um presidente. Você sabe que eu não sou assim. Eu não quero governar o Brasil olhando o Brasil do Planalto, não. Eu quero ir lá para os cafundó do Judas. Eu quero ir lá para os grotões desse país para olhar no olho do povo e dizer, gente, nós vamos voltar a ser felizes.
nós vamos defender a nossa soberania, esse país vai voltar a ser protagonista internacional, os Estados Unidos vai ter que respeitar a gente China vai respeitar a gente Rússia vai respeitar a gente vai ter relação com a África muito profunda, a gente vai ter relação com a América do Sul e a América Latina muito profunda, nós vamos voltar a ser protagonistas internacionais e o povo brasileiro vai ter orgulho de descer no aeroporto e mostrar o seu passaporte e o guarda que vai receber o passaporte cumprimentar. Parabéns, você é do Brasil, o Brasil está muito bem. Como o Obama dizia, a economia americana está sobrevivendo por causa do povo brasileiro. É isso que eu quero, respeito. Eu gosto de dar e gosto de receber. Muito bem. Presidente, agora eu vou... A Adri vai chamar uma pergunta de uma pessoa que tem um canal no Nordeste, numa cidade pequena do Nordeste. Eu até esqueci o nome da cidade aqui, chama Rony Teles. É um apresentador fantástico. O canal dele tem 300 mil seguidores, para o senhor ter uma ideia, no YouTube. E ele está retransmitindo aqui junto com a Fórum e está audiência igual, pareadinha aqui. Eu estou olhando no canal dele, ele fez uma pergunta para o senhor. Presidente Lula, bom dia. É uma satisfação e uma honra estar aqui mais uma vez falando com o senhor e trazendo o calor do carinho dos nossos 300 mil seguidores, guerreiros que assistem diariamente o canal Rony Teles. Nós estamos aqui desde o primeiro dia do governo Bolsonaro acompanhando cada passo que este governo genocida dá em direção ao abismo e também acompanhando e torcendo cada instante do seu retorno do cativeiro proporcionado por Sérgio Moro até a presidência da República em 2022, como esperamos. E nesse processo, nós mostramos em várias ocasiões aqui no canal que o modo de fazer maldades no governo Bolsonaro é amplamente retratado em vários filmes clássicos e modernos. Nessas obras, os vilões causam mal e chegam ao poder muitas vezes com muita mentira, ilusão, distorção, negacionismo, cinismo e convencem boa parte da população a se comportar dessa forma e normalizar todos esses hábitos terríveis. E inevitavelmente levam ao seu povo crise, distanciamento, exclusão, fome e até morte, às vezes em massa, exatamente como acontece no Brasil agora. Mas há outro arquétipo muito interessante exibido nessas obras também, que é o do mocinho, aquele que vem para nos livrar desse mal, muitas vezes retirado da sua aposentadoria, muitas vezes retirado da cadeia que lhe foi imposta por aqueles que em algum momento coadunaram com a maldade que agora impera. O mundo fictício de uma dessas obras, que é muito conveniente mencionar agora, entra em desgraça, em guerra, fome, miséria e morte, devido ao desaparecimento misterioso daquele que era o único que tinha capacidade de estabelecer uma ponte entre as 4 nações do mundo fictício dessa obra. Nações muito diferentes, algumas armamentistas, outras baseadas no espiritualismo, incapazes de se compreender, mas que com a presença deste, o único capaz de entender todas as perspectivas de todas as nações, conseguiam, num passado não muito distante, mas convenientemente negligenciado, viver em paz. Nessa obra, o retorno deste, capaz de unificar esses povos diferentes, também significa o retorno da paz, o retorno do progresso, o retorno da compreensão, o retorno da prosperidade, o fim das mortes, o fim do extermínio, o fim da guerra, o fim do distanciamento. E olha só, nessa obra, parentes também são separados pela separação entre as nações e podem se reconciliar com o retorno do Avatar. Presidente Lula, é inegável que neste momento o senhor carrega a esperança não só apenas daqueles que já achavam que o senhor poderia resolver o problema, mas também, olha só, daqueles que ajudaram a colocar o senhor na situação em que o senhor se encontrava até pouco tempo atrás. Dito isso, senhor presidente, eu queria que o senhor contasse um pouco para nós como é ser essa esperança para milhares de pessoas que nem sabem o que vão comer amanhã. E o que o senhor tem para dizer sobre o que é possível fazer agora para as pessoas que estão morrendo e o que é possível desfazer após o seu retorno à presidência em 2022? O estrago é reversível? Vai demorar quantos anos para que a gente possa ter de novo o nosso país de volta? O que o senhor tem para dizer para o nosso povo sobre isso? Eu queria fazer uma correção, desculpa, Lu. Ele está em Colinas do Tocantins. É uma cidade de 35 mil habitantes, ele tem 300 mil seguidores. Então, eu queria homenagear todos os youtubers e todos
as pessoas que fazem comunicação progressista no Brasil, né, que estão, às vezes, nos rincões do país e que estão defendendo a democracia, o Estado de Direito. Presidente. Vai, esse Rony é esperto, hein? Pense num cara sabido. Pense num cara sabido. Rony, um prazer te conhecer, querido, um prazer. E que você continue com essa força, sabe, com essa disposição de falar e de brigar pelas coisas no Brasil, que a gente vai conseguir vencer. Olha, primeiro, ser esperança é sempre muito complicado, porque toda vez que você deita a cabeça no travesseiro, você deita a cabeça no travesseiro sabendo que tem muita gente, sabe, depositando nas tuas costas e na tua cabeça, sabe, a esperança do que vai acontecer de melhor nesse país. Eu já vivi isso como presidente do sindicato, já vivi isso na presidência, e, na verdade, é uma coisa que eu gosto porque significa que é uma interação entre um político e o seu povo, ou seja, quando as pessoas acreditam, fica mais fácil a gente trabalhar, fica mais fácil a gente conseguir executar, porque eu sempre digo, Rony, que tudo que eu consegui fazer no Brasil não foi pela minha inteligência, não foi um mérito pessoal meu, é pela crença desse povo que me deu força e teve paciência para que a gente pudesse fazer todas as coisas que nós fizemos no Brasil. Olha, então, é gratificante você saber que as pessoas têm esperança nesse país. Esses dias eu fui lá com o Padre Júlio e uma mulher pediu para falar e começou a chorar e ela falava: Lula, volta a ser presidente porque eu quero comer, volta a ser presidente porque eu quero não sei das quantas, eu quero não sei das quantas. Isso aumenta a tua responsabilidade e aumenta o compromisso de que você não pode brincar com esse povo, você não pode mentir para ele, você não pode errar. Então é mais difícil. Mas eu queria te dizer que primeiro, a gente tem que ter certeza que é possível consertar. Rony, é possível consertar o país. Quando eu ganhei as eleições em 82, Rony, você deveria ser muito novo, mas naquele tempo o pessoal dizia que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha jeito, que o Lula não ia conseguir governar o Brasil. E eu, desde o tempo que eu fui presidente do sindicato, eu nunca gostei de fazer aquela pauta de reivindicação. Sabe aqueles gritos no caminhão? É 83% ou nada, é 90% ou nada. Eu nunca fui assim. Porque eu sempre fui muito comedido, sabe, para conquistar aquilo que eu queria. Então, quando eu ganhei as eleições, você está lembrado no discurso que eu fiz na Avenida Paulista, eu fiz um discurso em que eu disse: se ao terminar o meu mandato, todos os brasileiros estiverem tomando café, almoçando e jantando, eu já terei cumprido a missão da minha vida. E eu falei isso porque eu sei que o povo precisa muito mais coisa. Mas eu sentia na minha barriga o que é a fome. Não foram poucos os dias em que na minha casa a gente ia dormir sem ter o que comer, e a minha mãe nunca lamentava, ela sempre falava: amanhã vai ter, amanhã vai ter. Bom, o que aconteceu? Nós fomos para o governo tinha uma situação difícil, o Brasil estava com problema de pagar suas importações, o Brasil devia 30 bilhões ao FMI, e nós fomos criando o Bolsa Família, fomos juntando o povo para discutir o que fazer, mas de repente eu deixei o governo, o Brasil tinha 357 bilhões de dólares de reserva, o Brasil estava crescendo a 7,5%, e o Brasil tinha virado protagonista internacional, a gente tinha feito o ProUni, tinha feito o FIES, a gente tinha feito a maior quantidade de escola técnica já feita nesse país, a gente tinha feito o Bolsa Família, feito o programa Luz para Todos, feito o programa Minha Casa, feito o PAC, ou seja, a gente tinha feito uma quantidade de coisas que parecia impossível de ser feita. E ela só foi feita porque o povo foi o meu alicerce, o povo foi o meu contribuinte, o povo foi quem me deu força. Sabe? Porque o povo teve paciência nos momentos difíceis. Então eu acho, Rony, que você pode ter certeza que eu sei como é que nós vamos encontrar esse país. Mas quem for candidato a presidente, ganhar as eleições, só vai consertar se essa pessoa acreditar no povo.
E se essa pessoa botar na cabeça que o povo pobre não é o problema do Brasil, o povo pobre é a solução, na medida em que você inclua ele no orçamento e torne ele de um cidadão passivo na economia para um cidadão ativo. Aquele cara que trabalha, aquele cara que recebe um salário, aquele cara que consome, aquele cara que consegue fazer a roda da economia girar. E é por isso que nós geramos 22 milhões de empregos nesse país. Empregos formais. Empregos formais, não era emprego de carteira amarela que o cara não tem nenhum direito, ou emprego e aplicativo que o cidadão não tem nenhum direito. Era emprego e o cara tinha direito. É por isso que nós fizemos a indústria naval sair de 3 mil trabalhadores para 79, 82 mil trabalhadores. É por isso que a Petrobras se transformou numa das segundas empresas petroleiras do mundo. Sabe? Então, é possível, Rony. O que eu posso te garantir é que é possível. E eu não vou fazer sozinho, o PT não vai fazer sozinho, quem ganhar não vai fazer sozinho. Só é possível fazer se o povo estiver junto com a gente. Se o povo acreditar nas palavras que a gente falar e o povo dizer, vamos lá, companheiro, que nós vamos construir e recuperar o Brasil para nós. Nós queremos voltar a ter esperança, nós queremos voltar a ser felizes, nós queremos voltar a sorrir, nós queremos fazer tudo o que nós temos direito. Se a gente tiver com essa cabeça, a gente consegue fazer. Eu, sinceramente, quero te dizer, sabe, que eu estou muito preparado para enfrentar essa batalha. Muito, muito, muito preparado. Sabe? Não vou perder meu tempo, sabe, tentando me vingar de alguém, não. Não vou perder meu tempo. Sabe, esse negócio de Moro, esse negócio da minha prisão, sabe, eu quando estava preso, Rony, eu falava, puxa vida, eu estou preso, mas eu estou tomando café e almoçando, e milhões de brasileiros em liberdade, sabe, que não tem pão para comer, que não tem um pedaço de carne para comer, que não tem um pouco de feijão para comer. Essa gente, embora esteja em liberdade, está presa. Está presa, essa gente não tem liberdade para nada. Sabe? Então, meu caro companheiro, eu vi tua cara muito animado, muito forte, robusta, sabe? Se prepare, Rony, coloque mais energia nas suas palavras para levantar a moral do seu povo aí em Goiás e Tocantins, para tornar o seu blog muito mais forte, para que a gente possa fazer a virada que o Brasil precisa. Muita gente falando aqui também do Thiago dos Reis, do Plantão Brasil, quero mandar um abraço para ele. Dri, você tem uma pergunta, né? Pergunta de muitos internautas. Então, tem várias pessoas aqui querendo saber da reforma administrativa, inclusive porque tem aqui até um superchat de que os servidores estão muito preocupados. Então, eu queria que o senhor desse umas palavras, né, explicasse sua opinião sobre essa reforma administrativa que o governo Bolsonaro quer passar. Se o senhor vai revertê-la, se não vai, é um pouco isso, né? Há um problema, Odri e Rovai, que o povo tem que perceber. A gente fica xingando o Rovai, a gente fica xingando o Bolsonaro, mas a coisa está acontecendo na Câmara e no Senado. Então é importante que o povo se dê conta de que ele precisa conversar com os deputados, de que ele tem que conversar com os senadores. Os senadores todos têm casa em Brasília. Os deputados todos moram em Brasília. É preciso procurar esse deputado para conversar e dizer que reforma administrativa que vocês querem. O Bolsonaro acabou de fazer uma reforma administrativa para dar aumento de salário para ele próprio, para dar aumento de salário para algumas outras pessoas, e o povo pobre dos escalões mais baixos do setor público é que vai pagar o preço. Eu acho uma coisa engraçada os caras fazerem reforma. Por que não chamam os sindicatos para debater? Por que não colocam os sindicatos na mesa junto com os deputados, cria uma comissão e vamos discutir com a sociedade? A reforma não é de interesse de deputado. A reforma não é de interesse de quem? A reforma tem que ser de interesse da sociedade. Então, é importante que os sindicatos façam pressão para sentar numa mesa de negociação e saber que diabo de reforma é essa. Que vocês vão tentar jogar a culpa nos gastos do Estado, dos funcionários. É importante saber que se esse país quiser melhorar a educação, tem que contratar mais gente. Se ele quiser melhorar a saúde, vai ter que contratar mais gente. Se ele quiser melhorar o atendimento à população, vai ter que contratar mais gente. Então, antes de fazer a reforma, chama as pessoas para conversar, cria uma mesa de negociação. Quando eu era presidente, Rovai, eu tinha uma mesa de negociação que envolvia 10 ministros, para conversar com o movimento social.
Sabe? É assim que você faz. Então, vocês não podem deixar a Câmara e o Senado fazer isso sem que debata com vocês, companheiros. Sabe? Essa gente depende do trabalho de vocês. Então, é importante saber, enquanto o Bolsonaro fica fazendo os fake news mentirosos dele, falando as bobagens dele, o presidente da Câmara e o Guedes vão desmontando o Brasil. Sabe? Então, agora a gente tem que pressionar o Senado para não permitir, sabe, que passe a reforma da Eletrobras. Sabe? Agora a gente tem que começar a fazer pressão para não deixar acontecer a reforma administrativa, para não vender a Petrobras, mas isso a gente tem que ir diretamente nos deputados. E é importante que vocês reivindiquem para vocês uma mesa de negociação, que os deputados que estão convencidos que tem que fazer a reforma administrativa sentem com vocês, discutam com vocês, para que vocês possam mostrar a visão que o povo tem. Eu, quando teve a reforma da Previdência Social, eu fico lembrando, na televisão não tinha um representante de trabalhador falando, Rovai. Era só representante do sistema financeiro, aqueles que queriam se apoderar do dinheiro da Previdência Social. Sabe? Então, eu acho que vocês não podem deixar isso acontecer. Sabe? Não pode deixar. Eu tenho brigado com a bancada do PT, brigado no bom sentido, eu tenho sugerido à bancada do PT que é preciso voltar a ter uma atividade presencial dentro da Câmara. Esse negócio de votar pela internet, esse negócio de votar, sabe, online, ou seja, só interessa a eles. O nosso povo tem que voltar lá para dentro para pressionar, para marcar reunião, para fazer reunião, para ir na porta de gabinete de deputado conversar com o deputado. Porque senão eles vão fazer o que eles querem. Presidente, ontem saiu uma pesquisa de uma afiliada da Record e lhe mostra com uma grande vantagem no primeiro e no segundo turno em relação ao Bolsonaro. Mas o que me chamou a atenção não foi a pesquisa, se confirmou outras pesquisas, mas ela ser uma pesquisa de uma afiliada da Record. Aí eu queria lhe perguntar algumas coisas dentro disso. Uma é a seguinte, né? A Record é do Bispo Edir Macedo. Numa das pesquisas anteriores, o senhor aparece com um ponto na frente entre os evangélicos em relação ao Bolsonaro. Né? Eu queria saber se o senhor está disposto a voltar a conversar com setores que foram mais radicais contra o senhor, dos evangélicos, incluindo o Edir Macedo. Isso por um lado. Eu quero falar de pessoas votos em disputa, não quero falar de votos ganhos. Aí tem lá o Felipe Neto, um cara de 40 milhões de seguidores. Fala com um segmento de gamers, de juventude e tal, que já ele foi muito crítico, como foi o Reinaldo Azevedo também. O senhor vai conversar com o Felipe Neto? Esse pessoal do BBB, né? Arthur, Juliette, o Gil do Vigor, que já sinalizou para o senhor, já disse que está mais para PT do que para Bolsonaro. O senhor vai conversar com eles? Eu quero sair um pouco da política, eu queria falar um pouco de votos em disputa. Você entrou na política, Rovai. Rovai, quando eu fui candidato em 89, sabe, eu tenho uma memória razoável. Eu lembro que naquela ocasião a Igreja Universal não tinha televisão ainda. Eles fizeram 1 milhão de jornal me chamando de demo. Tá? Na capa era o Lula, o demo. Eu, quando fui eleito presidente, eu estabeleci uma relação com todas as religiões, sabe? Todas, sem distinção, sabe? Com o maior respeito, com a maior dignidade possível, da forma mais democrática possível. Eu não tenho nenhum problema em conversar com todas as religiões, porque eu não quero saber se o voto evangélico é católico, se o voto é um voto muçulmano, se é da matriz africana. Eu não quero saber. Eu quero saber que o voto, sabe, é um voto de brasileiros e brasileiras que têm mais de 16 anos e que vão votar na perspectiva de construir esse país. É nessa perspectiva que eu vou conversar com todo mundo, meu caro, com todo mundo. Então, religião, para mim, não é problema. Sabe, não é um tema que eu gosto. Eu sou religioso, eu sou um homem de muita fé. E eu quero dizer para o povo que o Bolsonaro é o tipo do cara que não acredita no que ele fala de religião.
Ele não acredita. Olhe nos olhos dele quando ele fala de religião, ele está mentindo. Ele não acredita. Se ele acreditasse em Deus, ele não utilizava o nome de Deus em vão como ele utiliza. Sabe? Então, é uma coisa que eu quero discutir com a sociedade brasileira, quero discutir com o católico, com o evangélico, com todas as matrizes religiosas. Não tem problema para mim. Tá? Agora, com relação também aos grupos, aos blogs, aos rádios, à televisão, ao Felipe Neto, a todo mundo, veja, eu não tenho por que não gostar ou gostar dessa gente que eu não os conheço. Se for necessário conversar, eu conversarei com o Felipe Neto. Eu conversarei com todas as pessoas que você citou aqui. Eu não tenho, sabe, problema de conversar. A gente pode conversar e não concordar. A gente pode conversar e ele continuar pensando do mesmo jeito e eu continuar pensando do mesmo jeito. Tá? Agora, o que eu gosto de conversar não é para saber as coisas negativas que as pessoas pensam de mim ou eu dizer para eles as coisas negativas que eu penso deles. Não. Eu acho que duas pessoas que sentam para conversar, elas têm que ter disposição de serem convencidas. As pessoas não têm que terem medo de serem convencidas. Porque tem gente que não conversa porque não quer ser convencido. Aí eu não vou conversar porque o cara vai me convencer. Ah, aquele tal de Lula é bom de bico, ele vai me convencer. Ou se ele me convencer, né, Lula? Você convence mesmo. É bom de bico, ele vai me convencer, não. A gente tem que sentar numa mesa totalmente aberto, deixa a paixão de lado, o preconceito de lado e vamos conversar. Eu, em algum momento, eu vou procurar muito mais gente para conversar, Rovai. Sabe? Primeiro, porque eu gosto de conversar. Segundo, porque eu gosto de aprender. Sabe? Eu gostaria de saber como é que um menino como esse Felipe Neto tem 42 milhões de seguidores, não tem 40 anos, eu já tenho 75, ninguém me segue. Sabe? Eu quero saber como é que alguém é tão seguido assim. Quem sabe ele me deu uma aula e eu vou arrumar um pouquinho de gente para me seguir. Ultimamente nem minha assessoria está me seguindo, rapaz. Lula, estamos chegando ao final da entrevista, eu quero respeitar o conversar, eu gosto de conversar porque eu gosto de aprender. Claro. Sabe? Você percebe que eu tenho as orelhas um pouco caídas, sabe? É de tanto ouvir. Hoje eu estou falando um pouco demais, mas é de tanto ouvir, porque eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender, sabe? Eu gosto de anotar as coisas que as pessoas me perguntam, porque toda vez que as pessoas perguntam para mim, eu falo, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu não sou um cara, Lula, mas antigamente você pensava assim, antigamente, mas agora eu não estou mais antigamente. Pô. Agora eu estou aqui, no presente, eu mudo de opinião. Eu posso gostar de coisa que eu não gostava. Só tem uma coisa que eu não vou deixar de ser, é corintiano. Sabe? Isso é um problema. E veja que coisa, quando eu encontrei com o Pelé, falei, Pelé, você é uma das figuras esportivas que eu mais amo, que eu mais... Sabe? Mas, pô, você não sabe o quanto eu te xingava quando você triturava o meu Corinthians durante tantos anos sem deixar a gente ganhar o jogo do Corinthians. Mas no resto, meu caro, eu sou um homem aberto, Rovai. Você pode ter certeza, Rovai, que não tem ninguém nesse país, ninguém, que tenha a disposição que eu tenho de conversar com Deus e todo mundo. Eu vou te dizer uma coisa, Rovai, que é a mais pura verdade. Eu sou o único político brasileiro que sou capaz de sentar na calçada com um morador de rua, sou capaz de conversar com uma pessoa, sou capaz de sentar com um catador de papelão, sou capaz de conversar com um trabalhador na metalúrgica, de conversar com um bancário, tá? Conversar com um sem terra e conversar com um latifundiário, conversar com o desempregado e conversar com o empresário sem deixar de falar o que eu acredito. Lembre-se que quando eu tomei posse em 2003, eu fui a Davos. E eu fui a Davos fazer o mesmo discurso que eu fiz no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Eu era o único presidente que tinha essa ponte e essa liberdade de conversar com todos os setores da sociedade. As pessoas podem querer ser minhas inimigas, mas eu não quero ser inimigo de ninguém. Ô Lula, antes de a gente terminar, eu queria só prestar aqui uma homenagem. O João Pedro Autista fez um desenho para o Lula.
né? Eu vou colocar chargista, aqui. Desenhista, é um garoto que está te homenageando, fez esse desenho, ele é autista, é sensacional, ele é brilhante. E queria falar que o Enio Barroso Filho, que você conhece muito bem, te manda um beijo e um abraço, e que diz que quer estar vivo para poder ir à sua posse e subir a rampa do Palácio, né? Eu teria muitas perguntas para fazer, eu sei que você está aí no PT, você tem uma reunião agora, já deve estar te esperando, mas eu não poderia deixar de falar o seguinte, pelo menos terminar sem perguntar disso. Você mesmo falou que já lançaram 11 candidatos a vice, inclusive eu estou me disponibilizando, se precisar de mais um, tem problema, serviço do Lula. Agora, Lula, qual é o perfil? Você já escolheu o perfil? É esse perfil mesmo que estão dizendo, é um empresário a repetir 2002? Zé de Alencar? Luísa Trajano. Luísa Trajano é um bom nome. Falaram até do Alckmin, já falaram. Olha, vocês não conseguiram fazer todas as perguntas, então eu queria me colocar à disposição, vocês me convidam outra vez, que aí eu venho. Pronto. Sabe? Com certeza. O Rovai, veja, o vice que um candidato deve escolher é alguém que vai complementar alguma coisa que pode faltar ao candidato titular. Você não pode ter com o mesmo perfil, da mesma origem social, sabe? Você não pode, porque aí não forma muita coisa. Sabe? Então a perspectiva é você tentar encontrar um cara, sabe, que primeiro não seja do teu partido, que seja um cara que tenha afinidades ideológicas, sabe, com você, mas ele representa um outro pensamento da sociedade e que vem te ajudar. Esse é o vice. Vai ser muito difícil encontrar um Zé Alencar. Vai ser muito difícil encontrar o Zé Alencar, porque o Zé Alencar, a convivência dele comigo é uma coisa que eu vou carregar pro resto da vida, porque ali era 90 quilos de decência, de ética, de honestidade e de lealdade, e muitas toneladas de inteligência. Poucas vezes eu vi uma pessoa com a inteligência do meu querido companheiro Zé Alencar. Então, eu sinceramente não sei se no Brasil tem outro Zé Alencar, mas você pode ficar certo que eu não vou deixar de procurar, se eu for candidato, uma pessoa com o perfil, sabe, dele para conversar com outro segmento da sociedade, porque a experiência minha e do Zé Alencar foi uma experiência muito exitosa, e eu acho que o Brasil precisaria disso. Portanto, querido, fique à vontade, eu não devo ter feito várias perguntas, alguma coisa que você quiser destacar, a palavra é sua. Eu só quero dizer para você uma coisa, Rovai, que é o seguinte, olha, se eu decidir ser candidato, eu vou tentar, primeiro, construir um programa diferente. Eu vou tentar repetir as dezenas de conferências que eu fiz quando eu era presidente. Eu fiz 74 conferências para decidir políticas públicas nesse país. A minha ideia é que a gente precisa começar a fazer as conferências para discutir política de desenvolvimento, política econômica, política de droga, política de segurança, sabe? Porque muitas vezes a gente junta os especialistas e muitas vezes os especialistas têm muito conhecimento teórico que quando você coloca na prática, certamente não funciona. Sabe? Então, eu lembro de uma vez que eu conversei com o Bush, olha que chique, eu conversei com o Bush em Camp David sobre a questão da política de combate à droga dele. Sabe, que tinha um gasto não sei quantos bilhões na Colômbia, não sei quantos bilhões na Bolívia. Eu dizia, Bush, o problema é que vocês estão tratando a questão do combate à droga como se fosse uma questão militar, e não é uma questão militar. No caso desses países, como a Bolívia, que aquelas pessoas plantam pequenas plantações de coca, sabe, aquilo ele planta para sobreviver. Se tivesse uma outra coisa para ele fazer, sabe, não é tentar tocar fogo, é tentar dar a ele uma coisa que ele pudesse produzir o ano inteiro e cuidar da sua família, e que rendesse, sabe, o necessário. Por que a gente não faz isso? Você faz um convênio, vamos plantar outras coisas, vamos plantar tomate, plantar pepino, plantar uva, plantar, sabe, o que você quiser, pêssego, vamos botar o que quiser, e a gente compra deles.
Quando eles se sentirem que eles têm garantia do que produzir e vão ter um salário para sobreviver, por que eles vão plantar droga? Sabe, então, sabe, é preciso repensar. E eu acho que a sociedade sabe mais do que nós. Então, eu quero ver se eu retomo a construção de centenas de conferências para que a gente possa produzir o que a sociedade quer de verdade. Porque eu acho, Rovai, eu vou terminar dizendo isso, eu acho que uma coisa sagrada para nós é o seguinte: tratar de segurança, tratar de droga, nós temos que ter consciência que enquanto o Estado não estiver ocupando o seu papel na sociedade, ele não vai conseguir cuidar disso. Porque o Estado tem que estar presente, oferecendo oportunidade de emprego, oferecendo oportunidade de lazer, oferecendo oportunidade de saúde, oferecendo oportunidade de educação, de cultura. Sabe? O Estado tem que estar ali perto da comunidade, oferecendo o direito de ir e vir para as pessoas. Enquanto o Estado estiver afastado, o Estado está facilitando a violência, está facilitando o trânsito de droga, e isso eu quero discutir com a sociedade. Sabe? A sociedade tem que aprender o seguinte: somos nós, a sociedade brasileira, agindo, trabalhando, participando, e não uma sociedade passiva que vai consertar esse país. Eu não quero uma sociedade calada, eu quero uma sociedade falante, que ela fale, que ela cobre, que ela brigue, porque o Brasil só será construído quando o povo estiver pressionando as coisas acontecerem nesse país. É com essa ideia que eu penso que a gente pode consertar o país. Tá? Então, Rovai, muito obrigado, Dri, e dê um beijo no Luca e fale que no outro programa você traga ele para a gente ver como é que está a cara dele, se ele está aí. Se ele estiver aqui, vou chamar ele. Luca, cadê o Luca? Traz ele aqui. Chama ele aqui, vem falar com o Lula. Vem dar um oi final, um abraço final aqui. A gente termina com o Luquinha. Vem cá falar com o tio Lula. Olha como ele tá bonito, Lula. Ô, Luca, beijo, querido. Vai lá, manda um beijão pro tio. E a gente termina com um momento fofura aqui, essa entrevista aí com o ex-presidente Lula. E agradeço por demais. Em breve a gente vai pedir outra, porque a gente quer atualizando os assuntos, Lula. É isso aí. Dri, a gente continua mais um pouquinho? A gente pode continuar mais um pouquinho, né? Obrigado, Lula. Fica à vontade, meu amigo. Tudo de bom para você. Tchau. Tchau. Dá tchau lá. Tchau. Tchau. Vamos lá, Dri, a gente fica mais um pouco aqui. Obrigado, Lula. E o Lula pode sair, a gente... Acho que podia comentar um pouco os superchats, coisas que a gente não conseguiu fazer, né? Falar com as pessoas, dialogar um pouco. Nesse final aí emocionante do Luca, dando um oi para o Lula. É isso aí. E tem vários, até peço desculpa, agora ele veio aqui. Agora o Lucas se animou, tem essa, agora... né? Tem o custo. Pois é, queria agradecer Raimunda Núbia, tornando membro aqui do canal da Fórum. Tem vários superchats. A Lígia Coutinho, ela queria que a gente falasse aqui, deixa eu pegar aqui o superchat dela, para dar os parabéns ao Plantão Brasil pelos 500 mil inscritos. Então, o Rovai já falou, né, aquela hora para em nome do Rony, agradecer todos os youtubers Deixa e parabenizar. Isso, deixa seu like, como diz aqui. Inscreve no canal e ativa o sininho aí. É isso aí, Rovai. Então, eu queria fazer uma avaliação rápida aqui do que foi a entrevista. Tem muita gente nos assistindo. Primeiro dizer que eu mantenho aqui uma estátua, né, da entrevista que eu fiz com o Lula lá na Polícia Federal, uma foto feita pelo Stuckert. Quero agradecer o Stuckert que fez toda a transmissão, o Zé Crispiniano que agendou a entrevista, assessores todos do Lula. Acho que a gente deu conta de fazer perguntas para atualizar um pouco o momento político e tentar trazer aí esse novo Lula, o Lula de fato livre, né? O Lula que vem com uma energia revigorado para fazer a disputa para 2022. O Lula candidatíssimo. Ele não falou que é candidato porque ele tem que ser escolhido pelo partido, vocês entenderam.
o que significa que o PT já escolheu o Lula. O Lula é o candidato de todo o PT. E é o candidato da esquerda hoje e vai, então, sai com essa credencial, já conversou um pouco de vice, deixou claro que quer escolher um vice que seja complementar a ele. Então, ele quer alguém do mundo empresarial, isso também já dá para afirmar claramente. Como dá para afirmar de alguma forma que ele vai tentar reestatizar as estatais a partir de compra de ações. Ele não falou isso claramente, mas deixou nas entrelinhas, como ele fez com a Petrobras. Ele tem capital aberto, o governo vai lá e vai comprar. E vai tentar ir comprar de volta. Não vai reestatizar no modelo clássico, mas vai reestatizar no mercado de ações. Esse falou da reforma administrativa, ou seja, chamou os funcionários públicos a ir pressionarem o Senado, porque depois que passa, fica difícil. Tem que pressionar para não ter privatização da Eletrobras, tem que pressionar para não ter reforma administrativa, dialogar com os senadores. Fez também um debate aí sobre essa questão da CPI, está de olho nisso, e falou uma frase: olha, Rovai, você nem vai gostar, mas eu vou falar com gente mais ainda, tipo... Então, não sei quem vai ser, mas ele está disposto a falar para lá do Fernando Henrique. Ficou claro isso, né? Ele vai procurar, deu um recado para o Felipe Neto, que é seguidor do Felipe Neto, para ele, né? Deixou claro que não tem nenhum problema de discutir com os evangélicos. Enfim, uma entrevista que eu acho que tem várias manchetes, várias pautas para outros veículos repercutirem. Podem, né, muitas vezes a gente... Mas se eles não repercutirem, a gente repercute, porque a gente tem vocês, essa coisa maravilhosa chamada Comunidade Fórum, né, que nos dá vitalidade. Agradecer ao Rony Teles, ao Magrão, que transmitiram aqui a partir do canal. O Rony, que acabou de chegar a 300 mil seguidores, muito gentil, fez a sua pergunta também. A Sinara Menezes, que mandou pergunta, ao Marco Aurélio, ao Caseiro, ao Tadeu, né, que fizeram perguntas pelo chat, a Tadeu Porto, Marcos Caseiro, o Caseiro que vai estar aqui amanhã. Enfim, não sei se tem mais comentários, se você tem mais destaque. Tem várias perguntas que realmente vão ter que ficar para a próxima entrevista, mas a boa notícia é que o Lula já se comprometeu a voltar aqui em breve, né, Rovai? Então vamos cobrar para fazer essas outras perguntas que ficaram. Eu de fazer uma entrevista com ele, eu já mando o pedido para a próxima. O pedido para a próxima. É isso aí, já está aqui anotado, tem aqui o pessoal está pedindo para comentar política de drogas, se vai sobre a posse, essas ameaças do Bolsonaro do voto impresso, tem várias questões ainda já para a próxima. A Terezinha só não falou do Thiago Reis. Não, é verdade, eu falei sim, falei do Thiago Reis, dei parabéns aí ao Plantão Brasil, então 500 mil, falei ainda quando o Lula estava aqui. Então, meu grande amigo Thiago Reis, só não veio aqui até agora porque não quis, que eu já convidei várias vezes para ele dar entrevista aqui para a gente, falando sobre o trabalho que ele faz de som em Kombi, etc. É isso aí, parabéns para o Thiago Reis, Plantão Brasil, a gente também parabeniza aqui os 500 mil. E é isso, né, Rovai? Então, às 17 horas a gente volta com o Jornal da Fórum, com a Sinara Menezes, e às 20 horas tem Fórum Sindical com a Rita Von Hunt. Rita Von Hunt, que vai estar com a Maria Fro aqui, né? Acho que o Tadeu Porto vai estar lá também. Bela entrevista de Byron Smith, sou membro e não consigo como tal. Engraçado, ser membro, precisa ver o que está acontecendo. Tem gente reclamando que não consegue fazer superchat. Espero que a gente consiga resolver. A gente entrou com um pedido no YouTube de ser reconhecido como um canal oficial. Eles agora deram encaminhamento. Espero que isso crie para a gente uma nova... um novo momento no YouTube. E aí, quem está assistindo no Rony Teles, se não conhece a Fórum, vem cá e se inscreva. Quem está assistindo na Fórum, não conhece o Rony Teles, o Plantão Brasil e outros youtubers, faça o mesmo, se inscreva. Gente querida, gente linda, beijos a todas. Beijos. Vou comer, que 2 horas eu tenho uma reunião. Enfim, isso aí. Uma ótima tarde para todos. Vamos.